Mein Kampf. Am 18. Juli 1925 erschien der erste Band des Führers, Buches Mein Kampf. In diesem Buch gibt der Führer dem deutschen Volke einen Abriss seines schicksalshaften Lebensweges und gibt uns verpflichtend die grundsätzlichen Erkenntnisse des politischen Lebens. Als Leitspruch des Tages ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird, wenn notwendig, selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug, körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. Se os judeus fossem os habitantes exclusivos do mundo, não só morreriam sufocados em sujeira e porcaria, como tentariam vencer se exterminassem mutuamente, contanto que a indiscutível falta de espírito de sacrifício, expresso na sua covardia, fizesse aqui também da luta uma comédia. Juden ziehen her, sie ziehen durchs Rote Meer, die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. Os judeus andam pelo Mar Vermelho e o mundo tinha sossego, não tinha mais judeus. A nova bandeira tinha que representar um símbolo da nossa própria luta e, ao mesmo tempo, deveria produzir um efeito majestoso sobre as massas. Uma bandeira de fundo vermelho com um disco branco, em cujo meio figurava uma cruz suástica preta. Partido e bandeira distinguiam-se pela novidade. Nunca tinham sido vistos antes. Nesse castelo tinha uma bandeira com a swastika. E toda a cidade se viu essa bandeira, porque ela era tão colocada, bem alto, que na toda a cidade se viu essa bandeira swastika. Não tinha jornais, rádio era escasso. Então, para saber como temos que proceder, eles deixavam avisos nas esquinas, placares, para dizer como temos que proceder. E quando vi, corri logo, tinha 11 anos, 12 anos incompletos, corri para lá e li assim: amanhã, dia tal, a Wehrmacht, exército alemão, entrará da cidade de Lodz. E quem esboçar menor resistência ou sabotagem será punido com a morte. Quando os pais não podiam fazer nada, o alemão ocupou a Polônia, perdemos todos os bens, tudo que nós tínhamos perdemos e todo mundo passamos a fazer trabalho forçado. Em 1940, 10 de maio, às 4 da manhã, fomos bombardeados pelos alemães que invadiram a Bélgica e a Holanda. Quando de manhã, quando olhei pela janela da nossa casa, vi a tropa chegando da estação de trens e uma imagem que nunca vou esquecer, a tropa marchando da forma como tropas marcham, e ciclista solitário não saiu do caminho, foi atropelado e toda a tropa passou por cima. No cinema, mas cheguei em casa, foi numa sexta-feira de noite, cheguei em casa, tudo bem, fui dormir, minha irmã chegou, acorda, só que vai-te embora, que é isso? A guerra, bom, estão bombardeando nossa cidade. Com essa missão, o Estado pela primeira vez assume a sua verdadeira finalidade. Dia 14 de maio, nós fugimos de Antuérpia em cima de um caminhão, tipo que carrega areia, sabe? Que levanta assim. Eu tinha 3 anos, meus pais, o pai tinha 29 e a mãe 26. Eles tinham casado havia 6 anos.
e estourou a guerra. E eles eram simpatizantes do Partido Comunista. Então, iam fugir para onde? Então eu disse para a gente, e agora? A gente vai fugir, vai na casa dos pais do meu cunhado. No fim, nós paramos na Sibéria. Então a gente pensava que a gente vai escapar, fomos a pé até lá, isso uns 20 quilômetros, não foi assim pertinho não. E chegamos lá, no outro dia mesmo, eles tinham uma ordem, 7 dias onde vai encontrar judeu para matar. Em vez do palavreado irrisório sobre a segurança da paz e da ordem, por meios pacíficos, a missão da conservação e do progresso de uma raça superior escolhida por Deus é que deve ser vista como a mais elevada. Um rapaz, amigo meu até hoje, disse que a primeira noite fora de casa, dormi na casa dele. Eu não lembro disso. Nós passamos, durante a guerra, por 7 endereços diferentes. Os aviões alemães passavam, então a gente tinha que botar um cobertor na janela ou apagar a luz. E depois, minha irmã e eu fomos levados da mão, durante o dia, a uma casa mais nas aforas da cidade. Tanto é assim que caminhamos através de um tipo de pequeno túnel e a moça que nos levou, uma criança em cada mão, estávamos saindo desse pequeno túnel quando ouvimos de trás os passos de um militar alemão. Por que a gente reconhece os passos? Porque eles tinham na ponta do solado e na ponta atrás do sapato uma peça metálica. Então a gente ouvia pac, 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 bem claro quem era que entrava no túnel do outro lado. E essa lembrança e o susto que deu também me acompanha até hoje em todos os túneis ou viadutos que na vida a gente tem que passar. Nada, chegaram outro dia, mandaram a gente sair de casa e levaram a gente numa cidade, chama-se Biljavanes. Os alemães começaram a perseguir os judeus na nossa região e em seguida meu pai já tinha informações onde tinha famílias que estavam correndo perigo na nossa cidade e ele logo correu para oferecer ajuda a eles para eles poderem se esconder. A verdade é que o mundo passa por grandes transformações. A única questão é saber se o resultado final será a favor da raça ariana ou em proveito do eterno judeu. Ele então achou essas famílias, ele foi buscar eles, como ele podia circular, ele tinha uma moto na época, e foi buscar as pessoas de um por um na moto dele, por diversos dias, para não dar na vista. E foi com bastante dificuldade, porque os homens tinham que se vestir de mulher e vinha como se fosse a mulher dele que estava na garupa da moto. De repente, veio uma carta da minha tia aqui do Rio, irmã do meu pai, irmã mais velha, dizendo que descobriram que minha mãe sobreviveu e eu sobrevivi. Eu não sei se foi pela Cruz Vermelha, não sei como. E que meu pai gostaria que a gente fosse para o Brasil. E logo em seguida saiu, nós fomos já regidos pelas leis nazistas de Nuremberg, discriminatórias. Então foi logo decretado que tínhamos que usar, de início tinha que usar na manga uma faixa branca, amarela, aliás, mas logo em seguida tínhamos que usar lado direito uma estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas, uma na frente e outra nas costas, para diferenciar do resto da população.
fomos proibidos de andar no meio-fio, tinha que andar no meio da rua. E se foi decretado, se judeu vê um fardado, alguém com as svástica, tinha que tirar chapéu. Isso servia também quando chegava, se você me conhece? Aí disse, não. Então por que tirou o chapéu? E dava uma surra no judeu. É com uma ânsia febril que os mais esclarecidos cérebros judaicos veem aproximar-se novamente o sonho do domínio universal, tão perto que já lhe parece realizado. Em 1941, o Hitler começou a organizar os guetos na Polônia. Nazistas trouxeram a Idade Média para o século XX e começaram a fazer guetos, lugares onde os judeus tinham que morar. A cidade de Lodz foi a pior parte da cidade, foi cercada com tábuas de arame farpado e os judeus tinham que entrar nesta parte. Os judeus, ele botou no gueto para estar cercado pelas SS, pelo exército alemão e SS, e fazíamos trabalho forçado. Sim, porque nós fomos nas mãos dos alemães. Não podemos fazer o que eu queria, que nós queremos. Precisamos fazer isso que o alemão mandou para lá, precisamos ir para lá. E a vida foi dura, já não foi mais vida. E é por isso que sua única aspiração de hoje é a aquisição completa dos plenos direitos de cidadãos. O lugar comportava apertado 25 mil pessoas. Fomos postos 165 mil no lugar onde cabiam 25 mil. Era um horror. No quarto, 6 pessoas. No outro quarto, 8 pessoas. Se ocupou todos os lugares, né? E nós ficamos com 5 pessoas no quarto. Era um horror mesmo. Além tínhamos medo dos alemães, tínhamos medo de polícia, tínhamos medo de viver, tínhamos medo de tudo. Logo no primeiro mês do gueto de Lodz, tínhamos 5 mil mortos. No primeiro mês, tínhamos 5 mil mortos. Eis a razão por que ele tenta ultrapassar as fronteiras do gueto. E de início tinha a escola, permitiram fazer escola. E eu fui até criancinha ainda, fui para a escola. Um dia chegaram lá e disseram que todos têm que vir amanhã vestido e quem não estivesse daquele dia, para nós procurarmos o outro para vir também, tem que vir todos. Quando cheguei em casa, disse para o meu pai, mandaram vir amanhã, todos vestidos. Meu pai não se deu ideia nele, disse, amanhã você não vai para a escola. Me levou e me guardou na casa da minha avó, estava viva ainda na época. Estava embaixo da cama lá na casa da minha avó. E não fui para a escola. Quando depois todos foram levados para Helmno, é o primeiro campo de extermínio na história da humanidade. Toda a escola foi exterminada. O único sobrevivente sou eu. Eu soube isso aqui, eu soube só em 2004, quando fui à Polônia, e me perguntaram onde eu estava, em que escola, eu disse aonde, aí me mostraram esse retrato aqui. Me lembrei que quando nós saímos de Lodz, disseram para a Alemanha, e acabamos em Auschwitz, meu pai disse, olha, eu tenho uma irmã no Brasil, no Rio de Janeiro. E se sobreviver, se formos, não sei sobreviver, não. E se formos separados, o lugar de encontro será Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, chamava-se Fanny Gutermann. E lá vai ser lugar de encontro. Quando baixou a poeira, me lembrei, eu tenho uma tia lá. Aí eu queria vir para o Brasil. Eu escrevi uma carta para cá, para o Rio de Janeiro, comitê judaico, não tinha, mas já acabou, de sorte também, a carta, que procurando minha tia, acabou na imprensa e um conhecido da minha tia leu que eu estou procurando por ela. Sou o único sobrinho de uma família de 60 pessoas e eles queriam me ver. Então me mandaram
bilhete, né? Lá, tirei o passaporte lá e vim para cá como turista. Fiquei lá, mas quando cheguei aqui, de fato me apaixonei pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Eu procurei parentes, achei familiares, foi muito bem recebido. Se cozinhava os 10 quilos de fubá e dividia por 1000 pessoas. Por isso todo mundo ficou com diarreia e morria. No inverno, pouca roupa, muito difícil, com pouca comida. Nós deram o trabalho mais difícil que existe, nós deram, e depois morreu muita gente. O pior de tudo era a fome, não tinha comida, simplesmente não tinha comida. Pessoas morriam na rua de fome mesmo. Muita gente morreram no caminho, que todo mundo aguentava, sem comida, nesse calor, sem roupas, sem banho. E banho? Quantos meses que não tomava banho? Aonde a gente tomava banho? 200 calorias. Era um pão preto. A casca era tostada e por dentro parecia uma lama. Diziam que era misturado com serragem. De início era 1 quilo de pão para 5 dias, depois foi para 6 dias. E também fazer uma sopa dava legumes, negócios assim, tudo que sobrava lá para eles, mandavam dar pouco. E tinha uma sopa. Uma sopa, a maior parte era sopa de casca de batata. E também uma água preta que diziam que é café. Café também não tinha. É provado que com essa dieta uma pessoa consegue viver entre 11 e 12 meses. Eu vivi 5 anos com essa dieta. Não me perguntam como eu sobrevivi, porque eu não sei. Eu sei para que sobrevivi. Sobrevivi para estar aqui, para contar que isto nunca mais pode acontecer com ninguém. Quando a gente chegava perto do rio, todo mundo invadiu e bebia aquela água do rio mesmo. Não tinha, como a gente tem água filtrada, água de torneira, não tinha não. Mas morria muita gente do caminho. Mulheres davam luxo no meio do caminho. Dava luxo. Criança nascia, ficava, ela ia embora. Essa família, então, ficou escondida. Nós tínhamos bastante dificuldade de alimentar eles, mas como ele fazia parte desse grupo, esse grupo também ajudava bastante para conseguir alimento. Com o decorrer dos séculos, o aspecto do judeu se havia europeizado e ele se tornara parecido com gente. E um dia, a vizinha de baixo do térreo, que eram 2 irmãs cristãos, belgas, só que uma delas era casada com um dentista judeu que já tinha morrido. E os alemães bateram e ela abriu a porta e perguntaram: moram judeus no prédio? Ela disse não. Milagre, eles acreditaram, foram embora. Aí ela subiu, avisou a gente. Aí pegamos outra vez a mochila, outra vez a malinha e fomos na casa de uma família que se chama Zimt. Meu pai, então, preparou eu e meu irmão para atender os alemães quando eles vinham nos visitar. E nos ensinou o que a gente devia falar. Então, ele se escondia no buraco da cozinha, embaixo da pia, e a minha mãe deitava na cama com um lençol branco, se fazia de muito doente. Então nós ia atender a porta, quando nos batia, normalmente era um grupo do SS, que eram os soldados mais violentos, e então a gente dizia para eles que mamãe estava doente na cama e papai estava viajando. Então eles davam uma revirada na casa, olhava tudo, subia, nossa casa tinha 2 pisos, e subia, descia, virava, abria portas e tal, mas não achava nada. O nosso esconderijo estava muito bem preparado. De manhã, escutamos embaixo bater com carabino na porta, não é? E nós já sabíamos que
os alemães são aqui, né? Então foi muito duro, tinha medo. Minha mãe estive na cama e ele bateu assim com dente, sabe, de medo, assim. Porque ela sabia que vai ser uma tristeza, eles vão sair dos filhos, né? E foi assim mesmo que eles foram levados, os mais velhos foram levados pela SS para nazistas, né? E do gueto não podia ter criança. Se a mulher engravidava, tinha que se entregar ou entregue para levar, disseram que para fora, num lugar melhor para ter luz. Mas acabava em Helmut. Não? E esse casal entrou também conosco, entrou no esconderijo. Essa criança estava lá conosco. E uma menina desceu lá para olhar, Ítala, o nome dela, para ver quando chegaram, para avisar, para ficarmos quietos, para não se mexermos. E quando ela viu passar um alemão, numa rua Genscher, não era muito comprida, mas tinha dois lados de outras ruas, quando viu passar um alemão, ela gritava, estão chegando, estão chegando. E nós ficamos quietos, sem se mexer, para não sermos descobertos ou mortos. E a criança começava a chorar. Pode ser que a criança chorava antes, ninguém prestava atenção, ou nós ficamos quietos, a criança assustou-se e começou a chorar. Sabemos que é nosso fim. A mãe tirou o peito seco lá para a criança, depois da água, foi várias vezes assim. E cada vez que vinha alguém, a criança chorava. No final chegou e disse, estão chegando agora com caminhões, tem muitos, estão chegando. E nós ficamos congelados. Quem estava sentado não levantava, quem estava em pé não sentava. Tínhamos medo de se mexer, tínhamos medo de respirar. Ouvimos um tiro, pessoas começaram a descer. E a criança começou a chorar, não houve meio de parar. Sabíamos que agora acabou. No desespero, as pessoas começaram a jogar edredões, e cobertores, e travesseiro, tudo que estava à mão para abafar o choro da criança, porque sabíamos que é nosso fim. E a mãe também, filhinha, fica quietinha, éramos em volta de 13, 14 pessoas. E a criança, de fato, o som da criança chorava menos, não se via mais chorar. E lá fora ouvimos um tiro, o pessoal descendo, ouvimos gritos lá fora, porque tinha alguém da família. Então, se alguém protestava, ou apanhava, ou matavam, ou levavam também. E nós dentro estamos sem se mexer. Quanto tempo isso levou, não sei. Cada segundo parecia 10 anos. Cada minuto parecia 10 anos. No final, quando eles foram embora, não sei quanto tempo depois, a criança, pessoas começaram a voltar, vimos pessoas voltando lá, chorando, lá desfalcados, para casa. E a criança, quando a gente tirou tudo da criança, a criança estava completamente roxinha. Meu pai pegou, soprou na boquinha dela, a criança estava morta. Isto foi assistido por outra criança de 13 anos. Eu tinha 13 anos, eu vi uma criança morrer asfixiada, porque chorava, porque era criança judia. Todos têm direito à vida, todos temos direito à vida. Esta criança não tinha. Não tinha porque chorava, era uma criança judia. Aí, uma irmã, um irmão do meu pai, que vieram antes da guerra, descobriram que a gente estava viva e nos chamaram para o Brasil. Chegamos no Brasil, eu tinha 11 anos, o meu irmão, 7 anos mais novo, tinha 5 anos, e meus pais. Começamos tudo de novo. A Alemanha invadiu a União Soviética, a Rússia. Pensamos que os russos vão reagir, mas não reagiram, claro. O exército alemão estava perto de Moscou, Stalingrado, Cáucaso. Vimos para nós, mas não vai adiantar nada. Aí os alemães tomaram muito terreno na Rússia, mesmo na Ucrânia e tal. Aí disseram que quem quiser ir trabalhar fora, na Rússia, em lavoura, pode ir lá, porque lá vai ser tão bom que, no mínimo, trabalho não é pesado, mas vai ter comida, sempre tem um legume, alguma coisa para comer. E muitos foram, deve ser tão bom que só pode ser
voluntário. E muita gente foi, inclusive o irmão da minha mãe também. E as pessoas iam trabalhar na Rússia. Inventaram algo tão diabólico que só entra na cabeça do nazista. Fizeram um caminhão hermeticamente fechado e cano de descarga, que tinha monóxido de carbono, era dirigido para dentro do carro. E quando virava motor, aí as pessoas morriam asfixiadas dentro do caminhão. Minha condenação a manifestações contrárias a eles, a perseguição que lhes movia por motivos de religião, como eu acreditava, levavam-me à irritação. Eu não pensava absolutamente na existência de um plano regular de combate aos judeus. Iam trabalhar, mas pessoas saíram e você perdeu o contato com eles. E o voluntariado começou de cada vez menos minguar e tinha poucos candidatos. E às vezes precisavam de alimentar a fábrica de morte. Então disseram, de hoje em diante não vai haver mais voluntariado. Decretaram toque de recolher e as pessoas já avisaram que ouvindo um tiro tem que descer e eles vão escolher quem pode ficar no gueto ainda e quem vai trabalhar, entre aspas, na Rússia. Foi um plástico. Foi um plástico. Então nós olhamos pelas janelinhas e vimos quando chegaram caminhões enormes, cheios de gente. Cheio. E eles foram num redor que tinha uma cova com gasolina. E eles botaram fósforos e ficou um fogo enorme, não é? E chegaram os caminhões, parou um caminhão e pularam para fogo. A gente viva pulou para fogo, um depois do outro. E nós ficamos na janelinha lá, na tenda, olhamos que eles foram mortos-vivos, porque pularam dos caminhões para fogo, né? E no outro dia nós trabalhamos numa tecelagem. Eles eram tão sadistas que nos levaram pelo esse caminho onde tinha essa cova com os mortos, que cheiro horrível. E até agora, quando eu vou passar um lugar onde eles queimam lixo, eu não posso, porque eu sinto esse cheiro de gente. Foi horrível. Naquele tempo, Getúlio Vargas fechou a entrada do judeu para o Brasil, não deu visto de nenhum jeito para ir no Brasil. Somente quem tinha uma recomendação ou um aval de uma família aqui no Brasil conseguiu eventualmente. Quem não tinha isso, tinha que ir pela Bolívia, porque Bolívia deu visto no passaporte, aí foi pela Bolívia. Getúlio morreu em 54, eu cheguei justamente um pouco antes para o Brasil, quando Getúlio se suicidou. Era 42, aí começaram os transportes para Auschwitz. Aí disseram que vamos ser levados para a Alemanha, e na Alemanha vai ser bem melhor, porque aqui não tem comida, morrendo de fome, não vamos dar mais. Quem se entregar direto vai ganhar 1 quilo de pão para a viagem. Pouco que tinha ainda para comer, meu pai disse, vamos morrer aqui de fome, vamos se entregar aos alemães. Em 1943, nos chamaram na praça. A nossa família, se escondeu num esconderijo que nós fizemos no apartamento, na casa. Botamos um armário na frente e ficamos escondidos, mas como eles tinham o número e as pessoas toda a lista, então sentiam a falta nossa.
Então eles largaram cães farejadores e nos encontraram. Nos levaram na praça e lá todo mundo ficou na praça esperando. O trem continuava, eu tinha uma fresta no trem, eu estava sempre naquela fresta olhando para fora. E pessoas morriam simplesmente lá, estavam apertados, já eram fracos, tinha mortos já no trem. Quando nós chegamos num desvio, e de madrugada entramos num desvio. Quando olhei assim no gueto, eu trabalhei como metalúrgico. Quando olhei assim, o céu estava tudo vermelho, e um complexo de chaminés. Saindo lá, quando olhei, disse meu pai estava escolhido lá bem no chão, cochilando, disse, pai, desta vez mas não nos enganaram não, chegamos numa grande alto forno, onde você faz ferro, gusa, aço, desta vez não enganaram não, olha, está tudo alto forno, e eu sou metalúrgico, quando saímos, você também disse que é metalúrgico, mamãe também vai dizer que sou metalúrgico, com certeza vamos estar juntos, talvez. Aí depois veio o Himmler, o general Frank, era o general de Varsóvia, o prefeito de Varsóvia, e começou a fazer a seleção. Selecionar gente de idade, gente muito jovem e gente de meia idade. Quem podia trabalhar foi no campo de trabalho, campo de concentração. Pessoas de idade e jovem separado e levaram para Auschwitz com o vagão ligado e foi direto para a câmara de gás. Aí o trem parou, aí começou a abrir as portas e na base de pancada, raus, e começaram a bater nas pessoas, descemos lá, parecíamos somos em outro planeta. Minha mãe avisando, tinha alto-falante avisando que mulheres de um lado, mulheres com crianças, sem crianças do outro lado, homens do lado esquerdo, homens do lado direito, ao contrário, mas separaram. Minha mãe foi levada no Rodon, lá, a última vez que vi minha mãe era fazendo assim de longe. Não deu tempo nem me despedir da minha mãe, nem meu pai se despedir da mulher dele. E parecia que estamos de fato no outro planeta. Cães em toda a volta, pancadas, gritos. Aí nós estamos lá perguntando o que está acontecendo. Meu pai disse, estamos no outro planeta. E não estamos nesse planeta aqui. Mas estávamos, cala a boca, você está em Auschwitz. Aqui tem uma saída pelo chaminé. Aí soubemos logo. Alguns diziam que esses chaminés eram de padaria, tanto gente, padaria. Para mim outros também alto forno. Mas aquilo é crematório. Lá se queimava pessoas 24 horas por dia. Os meus pais, pai e mãe, e a minha irmã de 5 anos, foi levado para Auschwitz. Como dá para ver nos filmes que aconteciam, também no Chile e outros filmes, aconteceu isso mesmo, a barbaridade que fizeram, morreram muita gente, e botaram vagões de gado sem comida e morreram muita gente nos próprios vagões. Quando chegaram no Auschwitz, foram diretamente para a câmara de gás e asfixiados com gás e depois foram no crematório. O navio foi muito devagar. Eu estranhei isso. Perguntei para a comandante, por que nós vamos tão devagar? Então ele me diz, porque tem ainda minas da guerra dentro na água, no mar. Por causa disso nós vamos muito devagar, para não pegar em uma mina. Então eu pensei assim, agora estou dentro do navio para viver, agora vou morrer, porque vou em cima das minas. Eu me assustei essa vez. E todo mundo escreveu para a África, outro para a Ásia, para lá, para cá.
Só que eu não tinha ninguém. Depois eu me lembrei que minha irmã tem uma amiga no Rio de Janeiro. E sabia que ela se chama Thea Schneider. Essa carta chegou para as mãos dela. E assim, de repente, me vi na frente de um oficial. Aliás, depois eu soube que era Mengele, mas ele morava até no Brasil, dizem, ele morreu aqui, não foi na verdade, mas esteve aqui no Brasil, depois da guerra. E aí, ele não falava com ninguém, só com assim, o movimento da mão, à esquerda, à direita, uma parte ia para a câmara de gás, a outra parte ia para trabalhar. Quando eu cheguei, a mim ele perguntou, você entende alemão? Eu disse, avô, sim, senhor. Baixei a cabeça. Não estava assim, não. Estava sujo. Durante 4 anos no Guedes, tomei 5 banhos é muito. Não tinha higiene, não tinha sabonete, não tinha absolutamente nada. Só se lavava um pouco, mas estava cheio de piolho, cheio de insetos, estava mesmo impregnado de piolho. Sempre coçando. Aí, ele fez menção para ir de um lado, me empurraram, pela idade. Primeiro ele perguntou, entende alemão? Eu disse, sim, senhor, baixei a cabeça. Podia olhar o alemão de frente, não pode. Me empurraram, eu fui pro lado, meu pai já estava lá do mesmo lado. Ele me condenou a viver, que é condenado a viver, e quando a viver, condenado a morrer. A mim foi condenado, eu fui convidado a viver. É deplorável que se consinta que indivíduos que sofrem de moléstias incuráveis continuem a contaminar as pessoas sadias. Tornar impossível que indivíduos doentes procriem outros mais doentes é uma exigência que deve ser posta em prática de uma maneira metódica, pois se trata da mais humana das medidas. Tinha Mengele, esse nazista grande. Mengele, ele nos selecionou. Um foi para gás, outro foi para a vida. E eu e minha irmã tinha sorte que nós fomos para a vida. Os outros foram para gás. Fomos levados para uma sala, mandaram tirar a roupa, ficamos completamente nus, tirando tudo do que tinha, ficamos completamente nus, tinha que botar de calça, de paletó e tal, estava tudo cheio de piolho também, sujo. E eles ainda fizeram novamente, passavam assim nas pessoas, viram. Se alguém tinha alguma manchinha na pele, era levado para a câmara de gás. Entramos numa outra sala, chegaram com aquela maquininha de cortar cabelo, cortado o cabelo até a sobrancelha foi cortado. E aquilo era seco, então arrancava pedaço de couro cabeludo, aquilo ardia demais, doía demais, arrancava, porque não cortava. Cortaram primeiro da minha irmã. Foi horrível, que eu chorei, claro. Mas depois foi eu na fila, depois dela. Cortaram meus. Também tinha muito bonitos cabelos. E cortaram também. Depois eu arranjei um paninho para botar na cabeça, não é? Jogava uma calça, depois jogava um paletó e também um cap. E cap, isso é muito importante para não perder a cap. E também sapato com fundo de madeira. Minha irmã chorou. Quando vi que o cabelo meu caía, ela disse, quanto cabeça está, teu cabelo vai crescer. Se eles me deixam cabeça, teu cabelo vai crescer, não é? E cresceu mesmo. E fomos levados para uma outra sala. E aquela dança e tal, procurei meu pai, não vi meu pai. Eu sabia que meu pai também estava lá, não vi meu pai. Olhei assim, procurando. Aí chegou uma pessoa perto, um homem perto de mim, olhou assim, começou a chorar, vi que é meu pai. Não tinha conhecido meu pai.
era completamente uma outra pessoa. Imagina como eu estava quando ele me olhou e começou a chorar. Arranjei uma tesourinha pequena e tirei cabecinhas da foto da toda a minha família, do meu pai, da minha mãe, das minhas 4 irmãos, do meu irmão, e botei num paninho e levei um pedacinho de algodão e embrulhei assim, sabe? E botei aqui no ônus para salvar essas fotos, né? Porque na mão não poderia ter. Estive nua, não é? E assim salvei as fotos. Isso salvei para ainda me lembrar deles. Abraçamos, choramos os dois, aí entraram, entraram na base de pancada, separaram os prisioneiros, um lado para lá, outro para lá, entraram com a mesa, com papéis e também apetrechos de tatuagem. De um lado, mandaram arregaçar a manga e começaram a tatuar as pessoas, números das pessoas, e registrado. Do lado estava meu pai e eu, não fomos tatuados. Correu logo que fomos ser levados para a câmara de gás. Aí meu pai, imagina como estava, meu pai disse para mim, por que não fomos logo para a câmara de gás? Seria melhor, passamos tudo isso aqui, esses 4 anos, não se fala mais aqui, por que não fomos levados logo para a câmara de gás? Mas não era. Fala de Auschwitz, eu tenho que falar, olha, eu escrevi um livro, nem no livro eu podia trazer todo o horror que era Auschwitz, todo terror, todo o horror que era Auschwitz. Em Auschwitz fizeram esse número aí. Como eu, fui levado para o depósito em Birkenau, a chacina mesmo, não era em Auschwitz, a chacina era em Birkenau. Eu fui levado a Birkenau. Nós, todos os prisioneiros, nós usávamos a estrela de David, roupa de estrada, para não poder fugir, e também botaram o número 25.861, era meu número. E foi quando chamaram só pelo número, ou pelo nome. Nós não tínhamos nos braços tatuados, porque só no campo de extermínio que botaram para essa gente para não fugir. Fim de 43, minha mãe falou com o rabino-chefe de Bruxelas. Ele disse que ele pode arranjar um lugar para eu me esconder. Aí eu disse para minha mãe, eu só vou me esconder se você também for se esconder. No meio da guerra, ou seja, quando chegamos lá, nos foi inculcado de que nosso nome não era nosso nome, nosso sobrenome não era nosso sobrenome. Nós não vínhamos de Hengelo, nunca tínhamos vivido em outro lugar senão em Rotterdam. Esse castelo era dirigido pela JOC, J-O-C, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Juventude Obreira Cristã. Eles tinham 4 lares. Cada lar tinha um padre, e em cima deles tinha o padre-chefe. Nós éramos refugiados de Rotterdam, onde nossos pais morreram no bombardeio. E estávamos na casa de seus tios. Minha mãe não cumpriu a palavra, não foi se esconder, ficou no apartamento. E esses tios eram protestantes. Todos os dias se leia da Bíblia, no almoço e na janta. Não nos tentaram de converter. Mas a gente absorve. Lá no castelo éramos 60 rapazes, dos quais 12 eram judeus. Não sabia de nada, parecia, como se diz,
às vezes com uma pastor, com a velha sem pastor. A gente não sabia de nada. Durante a guerra, no meio da guerra, tive uma experiência muito traumática, considero o dia mais traumático da minha vida, onde, como dizem, out of the blue, apareceu a minha mãe de bicicleta, uns 150 quilômetros de bicicleta, com uma amiga, para ver seus 2 filhos. No caminho, uma vez, policiais, nazistas, alemães, não sei, quiseram pará-las no caminho. Quando minha mãe começou, de propósito, de alta voz, falar em alemão com sua companheira. Aí as mãos que iam deter a bicicleta se retiraram e elas passaram sem questionamento. Chegaram lá, então imagina-se que aquela mulher, que não existia mais, que tinha morrido no bombardeio de Roterdão, que não tinha nome, de repente apareceu dizendo que era mãe. E que depois de chegar a meio-dia e sumir de novo de noite, deixou essa memória com a gente. E também por isso que, mais de uma vez depois, eu me tenho perguntado se não tivesse sido melhor a gente não saber que a mãe sobreviveu. Pela polícia ucraniana a gente ficaram. Como se isso com jeitinho vai, a gente com jeitinho você consegue. Então eles amoleceram um pouquinho pra gente sair na rua trabalhar, trazer um pãozinho e uma farinha, essas coisas. Mas só naquele lugar, outro lugar a gente podia sair não, de canto nenhum, só naquele lugar. Bueno, cheguei no ano 70, a pedido da empresa pela qual trabalhava já no Uruguai, e para suceder o diretor-presidente de uma empresa de comércio internacional aqui em Porto Alegre. Mas eu já tinha antes estudado português, porque era só olhar o mapa e comparar Brasil com Uruguai para eu entender onde estaria meu futuro. Eu fiz, isso foi até sorte que eu fiz, porque eu não precisava sair para chuva, para neve. Fiquei lá num quartinho e fiz coisas para os alemães, manda para os filhos para a Alemanha, de presentes. Então eu fiz um cavalo enorme, eles me deram um pedacinho feltro, por acaso feltro vermelho, não sei. Então eu fiz, eles queriam um cavalo, eu nem sabia como se faz um cavalo, mas eu fiz um cavalo, desenhei. Eu fui levado, campo de concentração primeiro é Markstedt, fica perto de Breslau, na Alemanha. Lá nós fazíamos covas para água encanada, uma profundidade de 10 metros. Com essa idade, tive que trabalhar forçado durante 14 horas por dia, com a comida racionada e muito pesada. Supervisionado pelos SS e Totenkopf, que chama Caveira, que eram os que mataram mesmo. Com a mesma certeza que um trabalhador prejudica o espírito de uma verdadeira coletividade popular, quando apoiado na sua força faz exigências desmedidas, da mesma forma um patrão trai essa comunidade. Se por uma direção desumana e exploradora, abusada a energia do seu empregado no trabalho, ganhando milhões, como um usuário, à custa do suor daquele. Meu pai, depois de algum tempo, ele sentia que podia acontecer outra guerra na Europa, que iniciava uma guerra fria, que chamavam, entre a Rússia e os Estados Unidos, que ocuparam a Alemanha. E
Então ele resolveu emigrar. E então ele conseguiu fazer a imigração para o Brasil, onde nós fomos muito bem recebidos no Rio de Janeiro, fomos primeiro para o Rio de Janeiro, e mais tarde meu pai veio para o Sul. O campo eram privilegiados no campo. A maior parte deles eram criminosos. Se foi condenado na Alemanha, foi condenado à morte a mais que 10 anos de prisão, ele não cumpriu a pena lá, mas era instruído em Dachau, num outro campo de prisioneiros que fizeram lá durante o Holocausto, e depois estarem bem brutalizados, sabendo que ele teve que matar, eram mandados para outros campos. E eles eram donos da nossa vida e morte. A maior parte deles eram criminosos, mas tinha também homossexuais também, e tinha até comunistas. E um desses capos, olhei assim, ele estava me disse: "Você já comeu hoje? Já devorou hoje?" Ia falar alguma coisa, ele disse: "Cala a boca, como? Vem 25 Marks." E meu pai viu que seu filho está sendo levado para ser acabado a pancadas. Mas já estava andando no meio, tinha lá uma rua entre os barracos, tinha uma rua chamada Rua Caminho do Céu. Quem andava lá, se perdia qualquer coisa, os outros capos matavam. Nessa rua não podia andar. E eu estava andando nessa rua lá, de vez em quando me dava o pontapé, e eu sabia, acho que estava chorando, não me lembro se estava chorando ou não. E apareceu um outro capo também, olhou para ele: "Ah, onde está levando esse Drecksack?" Drecksack quer dizer em alemão, Drecksack é saco de merda, era eu. "Onde está levando esse Drecksack?" "Essa vai acabar com ele." Aí ele disse: "Não, vem comigo, que tem que te mostrar uma coisa." E conversaram para me largar e para ir. Aí ele disse: "O que eu vou fazer com isto?" Isto era eu. "Para que você quer ele?" disse o outro. "Você tem tantos para pegar quando você quiser, para que você ele? Vem comigo." Aí me deu um pontapé, Martin Story, volte. E eu voltei justamente aonde não podia andar. Quando cheguei lá perto do bloco onde meu pai estava chorando, ele nem acreditou que eu voltei. Eu estava predestinado a sobreviver. Ele podia ter me matado na hora, podia me matar no meio do caminho, podia me levar onde ele queria, e eu voltei são e salvo. Brutalidade, para mim aconteceu uma vez o seguinte: eu queria fugir do campo de concentração, aí eu me escondi quando chamaram o pessoal para a pé de manhã cedo. Aí começaram a contar as pessoas, viam que falta uma pessoa, que era eu. Aí foram procurar, eu estava me escondido embaixo da cama, e os cães farejadores encontraram imediatamente e me levaram na praça. Aí mandaram fazer, o chefe lá, o supervisor, o SS, mandou dar 50 chicotadas. Aí tive que contar. Quando chegou a 25, não aguentei mais. Quase morri. Aí ele mandou parar. Aí me salvei. Senão eu ia morrer. E também lá era institucionalizado, chamava-se 25 Marsch, 25 pancadas na bunda. Eles batiam mais, mas também chamava-se 25 Marsch. Quem levava essa surra não sobrevivia. Eu conheço aqui no Rio uma pessoa só que apanhou e sobreviveu. Era um cavalete, a pessoa era amarrada no cavalete, eles batiam por trás, batiam tanto que a traseira foi completamente esmagada. Quem não morria no cavalete era jogado entre os mortos e lá acabava. Só um ou outro, entre milhares, milhões, que escapavam. E eu comecei a trabalhar depois de garçonete. Conheci meu marido lá. Meu marido, então eu trabalhei no garçonete, ele chegou com um amigo
da minha cidade. Ele conhecia a minha família, a nossa gente. Então meu marido disse para ele, olha, essa moça bonitona parece... Bateu no meu coração. Ele disse, você quer? Eu levo você amanhã de noite na casa dela. E ficamos os dias. Ele tinha aqui no Brasil 2 irmãos e mandaram passagem para a gente, mas eram 14 pessoas, não são a gente da família. Mandaram, já morreram tudo em gente tão bom, né? Em 45, início de 45, a Alemanha já estava se entregando. Aí os SS queriam fugir, porque de um lado tinha os russos e os americanos. Mais adiante, seguindo sempre os combates, mais de noite, e a gente começou a ficar até sem água, sem comida. Meu pai, uma noite, resolveu sair para fora para ir tentar buscar uma água nas casas que tinha mais para cima, onde a gente morava. Mas não conseguiu chegar lá, que os alemães atiraram nele, estava numa casa do controle do rio lá mais alto e viram ele. Ele então teve que voltar para o nosso esconderijo, mas eles nos encontraram. Eles examinaram o nosso local e, de certo, confiaram que a gente não podia mais sair de lá, e disseram que nós ia embarcar num navio na próxima noite para ser levado para a Alemanha. Provavelmente a gente ia terminar nos campos de concentração e era certo que a gente não ia sobreviver. Eu fiz minha mochila, fugi de lá no dia seguinte, não tinha dinheiro, entrei num trem sem pagar, fui a navio, peguei outro trem sem pagar, andei. Cheguei em Bruxelas, minha mãe e eu, nós tínhamos uma combinação. Quando eu chegava do trabalho, eu assobiava. Aí minha mãe fazia 3 vezes com a cortina assim, para me dar o sinal que estava tudo bem, que eu podia subir. Aí eu assobiei, aí vi que minha mãe fez 3 vezes a cortina. Isso eu já estava livre. E eu subi, agarrei minha mãe, nós choramos, nós beijamos. Foi uma coisa indescritível. Meu pai, mais adiante, durante a noite, resolveu tentar de novo ir para as casas buscar água. E conseguiu, teve sucesso, conseguiu passar. Só que na casa lá, ele encontrou de novo soldados lá, foi preso. E quando terminou a guerra, o pai se salvou da guerra e nos chamou para voltarmos para a Polônia. Aí levamos 1 mês de trem, de carga. Mas só que, por sorte dele, era do outro lado. Já eram os aliados que tinham chegado lá naquele local. Isso foi a nossa salvação, porque eles então prepararam os canhões para iniciar combates e os soldados foram por baixo do fogo para nosso local e nos tiraram de lá. Voltamos para a Polônia em 46. Voltamos na cidade onde eu nasci, em Lodz. A família da mãe, ela descobriu que foi toda dizimada, irmãos, irmãs, sobrinhos, pai, mãe. Ela só ficou ela. O pai perdeu as irmãs, os sobrinhos. E o bairro que eles moravam não tinha nada. Temos 3 filhos, Helena, Dora e Sérgio. 2 netos. E a frente chegou perto novamente do campo. Desta vez não disseram que vamos ser levados para um campo melhor, nada disso. Disseram que vocês vão para todas as marchas de morte. Nós andamos
de noite, de dia, por causa dos aviões, que eles tinham medo dos aviões, então só andávamos de noite, de frio, sem comida, e justamente saíram 500, saíram do campo, voltaram 50, 80, todos morreram. Quem parou e não conseguiu andar ou caiu, eles vieram e mataram. Mataram todo mundo quase. E aí depois voltamos para o campo de concentração, só 50 pessoas, e quem se salvou, se salvou. Saímos 600 pessoas, 600 judeus. Em pouco tempo fomos reduzidos entre 50 a 60 pessoas. Tínhamos que andar na neve, sem roupa praticamente, muitos querem andar sem rumo. Às vezes, de noite ganhamos 5, 6 batatas cozidas. Para beber, tinha que pegar neve para botar na boca para beber. Não se podia fazer necessidade durante o dia. E às vezes precisava urinar, você urinava dentro da calça e aquilo depois gelava e roçava na carne. Era indescritível, não se podia andar. Quem ficava para trás era fuzilado. Quem não podia andar era fuzilado. Quem saía da formação era fuzilado. Também da noite estávamos no relento, então cada vez foram congelados, pessoas foram congeladas, mas, e também associadas. De manhã, às vezes pensavam que estava vivo, atiravam, mas estava congelado, não saía sangue mais. Em pouco tempo fomos reduzidos a entre 50 a 60 pessoas. Depois nos ganhamos todos, tifo. Ele morreu. Levaram ele para Monte de Mortos. Eu fiquei. Me jogaram assim em cima, na última prateleira. Eles me jogaram lá em cima para eu não ver. E tiraram ela. Botaram. Ela me protegeu. Se não ela, eu acho que não vivia mais. Se não ela, eu não vivia. Nós sempre andávamos em estradas secundárias. Raramente saímos na estrada principal, mas de vez em quando saía na estrada principal também. E que vimos que já estava no final, tinha muitos refugiados alemães que fugiam da frente para dentro da Alemanha, e também soldados também, parecia até exército polonês também, já não estavam muito bem organizados. E meu pai disse para mim: meu filho, está vendo, a Alemanha está perdendo a guerra, em pouco tempo vai acabar a guerra. E se não formos fuzilados, você talvez vai sobreviver. Eu quero que você me prometa, se sobreviver, você nunca vai deixar de contar o que aconteceu. Isso não pode ser esquecido. Como um homem pode cair tão baixo e fazer isso com outro homem, e a troco de nada. Disse: agora, meu filho, eu vou sentar, porque minhas pernas não me carregam mais. Estou fazendo esforço subhumano para andar, mas eu não consigo mais andar. Eu vou sentar. Aí disse: pai, se você sentar, eu sento contigo. Eu não quero viver sem você. Eu vou contigo. Eu disse: não, você tem que andar, você tem que sobreviver. Vai andando. Eu disse: não, pai, eu vou ficar contigo. E cada vez que ele começou a dizer: mas eu não consigo mais andar. Então vamos, pai, vem, faz força. E cada vez ele começou a ficar para trás, eu ficava com ele também, vi que ele vai sentar, qualquer coisa que fiz mesmo gesto. E nós sempre andávamos em 5. Se alguém morria, outro tomava lugar dele. E o que estava de lado ouviu a conversa do meu pai comigo. Ele disse: você quer que teu filho sobreviva? Ele disse: a única coisa que eu quero, eu vou cair. Ele não me deixa, mas eu vou cair. Eu não vou aguentar mais, não aguento mais. Acabou. Ele disse: encosta em mim, encosta em teu filho e vamos andar enquanto pudermos. Meu pai disse: eles já tiram, se encostar em você, vão te matar também. Ele disse: não tem problema, faça isso e vamos ver se vamos cair os 3. Isso é solidariedade. Se esse homem tinha 3 dias, 5 dias de vida, 3 dias ele deu para o meu pai.
E a pé, novamente, subimos lá um campo chamado Flossenberg. Então, nesse campo, parecia um manicômio. Pessoas andavam, às vezes de roupa rasgada e tal, andavam sem olhar, sem se ver. Pilhas e pilhas de mortos, que não tinha comida. Pilhas e pilhas de mortos. E eles, o crematório não dava vazão, então faziam piras de gasolina e madeira, e os cadáveres eram queimados nessas piras. Meu pai, e além disso, nesse campo, graçava disenteria. Disenteria é tipo cólera, comendo ou não, ia sangue. E meu pai também pegou disenteria, além disso. Tinha lá um bloco chamado latrina. Era para todos lá. Mas não podia entrar. Não se entrava lá para fazer necessidade. Se entrava lá para não ficar no relento. Era frio, gelado. E às vezes um encostava no outro lá fora, se chamava estufa. Ficava assim, aí vinham capos e batiam nas pessoas. Não podia ficar parte aqui, circular. Mas pessoas queriam entrar para ficar uns 5 minutos, 3 minutos dentro dessa latrina, para não sentir tanto frio. E eu olhei meu pai, não vi meu pai há tempos. Aí me ocorreu, vi pessoas correndo da latrina. Aí cheguei lá estava meu pai. Estava no chão, estava estendido, ensanguentado. Foi um capo que matou meu pai, dentro da latrina. Mas não queria deixar meu pai, não se podia mexer com cadáveres lá. Eles tinham que dizer para onde levar e quando levar, e aonde. Mas eu não ia deixar meu pai dentro dessa sujeira, esse sangue, fezes e tudo junto. Aí eu pedi para me ajudarem a puxar meu pai. E solidariedade, sabendo que pode morrer, me ajudaram ainda. Meu pai foi jogado, esse mesmo que matou, deixou entrar no bloco lá, foi jogado entre os mortos. E quando vi os piolhos descer dele, vi que meu pai se juntou a 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Quando terminou a guerra, aí nós fomos na cidade, todo mundo fugiu, tinha poucas casas ainda, entramos nas casas, conseguimos alguma comida, se via, mas depois foi procurar a família, que era sozinho, eu sozinho, sem ninguém da família, procurar o que fazer. Aí procurei os meus irmãos. Aí todo mundo nessa cidade procurou, aí cheguei a saber, outros conhecidos, onde estão os meus irmãos. Então, naquela cidade, na Alemanha, nós nos encontramos. Entramos nesse trem, não sentamos, mas eu estava tão inchado, eu não podia sentar. Então, sentei no chão, estiquei os pés, as pernas, e encostei no encosto. E fechei os olhos, puxei aquele trapo que chamavam de cobertor, puxei assim, fechei os olhos, e eu estava morrendo. Sabia que estou morrendo. Aí chegou uma pessoa perto de mim, me catucou, abri os olhos, olhei para ele, e ele falou numa língua, até hoje eu não sei, talvez era italiano, mas na época não falava nada português, não falava latim, então não sabia que, pode ser até grego que ele falou comigo. Tinha muitos lá também, os trabalhadores que as alemães trouxeram de todas as partes do mundo para trabalhar como escravos. Não sei o que ele falou. Aí foi embora, fechei novamente, fechei os olhos e fiquei sentado. O homem voltou, me catucou de novo, abri os olhos e trouxe um caneco de leite e disse em alemão para mim, trink, bebe. Aí não podia mais levantar o braço. Fiquei olhando para ele, bobalhado, ele sabia, viu, pegou, reclinou a cabeça e botou aquele leite dentro de mim. E ela já viu que eu estou no fim? Se nota quando o nariz fica magro e a fisionomia mudou muito minha, não é? Então ela me deu, ela tinha casca de batatas, arranjou casca de batatas e me deu com uma colherzinha a raspa. E isso me salvou a vida, porque no outro dia terminou a guerra. Esse leite
Eu revivi, sentei, levantei, olhei assim em volta, e por que aquele homem chegou perto de mim? Porque tinham sentados na frente, tinham sentados, todos de olhos abertos, olhando assim, era tudo morto. Quando chegou, eu estava no chão, me catucou, abri os olhos e viu que estou vivo. Ele me trouxe leite. Até hoje eu não sei quem é esse homem. Não, até hoje eu não sei quem é. Doente, peguei tifus, e aí um general, um major russo, um médico dos russos me levou para o hospital, me salvou e sobrevivi. Olha, vocês são libertos, não se preocupe, nós somos exército russo e a gente vamos para frente. Russos já perderam, esse a gente se viu, se conhece aqui, sabe falar, não sabe. Os russos perderam, morreram tudo, os alemães morreram tudo no Moscou, eles perderam tudo, que era muito frio, eles não aguentavam o frio, morreram tudo, mas morreram tudo. Então ele disse, vocês são libertos, pode pegar os troços de vocês agora e vai embora. E foi assim, outro dia a gente foi embora, a pé, tudo a pé. Mas fomos na Ucrânia mesmo já, lugar de lugar, já chegamos onde não podia andar de noite, pedindo, olha, nós somos sobreviventes assim, e eles recebiam a gente dormia nessas casas. O tempo todo até chegarmos no lugar onde a gente nasceu. Passaram 3 filhos, 6 netos. O segundo casamento, quando fizemos 50 anos de casado, com rabino e tudo. Tinha 28 quilos, quando a guerra terminou. E depois eu fui na Suécia e aumentei 28 quilos em um ano. E pesava normal, meu peso normal antes da guerra. Em um ano eu aumentei 28 quilos. Que coisa, não é? Eu saí e vi, tinha os soldados franceses, da Legião Estrangeira até, e a cidade estava cheia de lençóis brancos, bandeiras brancas, haviam se rendido. Estava livre. Estava livre, pesava 28 quilos, com 17 anos. Praticamente não enxergava, meus dentes estavam soltos, sem pais, sem familiares, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, sem pátria, sem roupa, sem dinheiro, sem absolutamente nada. Haviam roubado minha juventude, tirado minha adolescência, e lá estava eu, único no mundo. E pior, não via perspectiva para o futuro. Havia a convicção geral de que a Alemanha estava a caminho de conquistar o mundo, que o êxito seria ilimitado e que nada teria de ser sacrificado. Conheci uma moça e em pouco tempo ficamos noivos, chamava-se Cecília, e tivemos um filho, depois tivemos outro filho, 2 filhos, e ela trabalhava, eu também. Com o tempo compramos esse apartamento também, depois ficou doente, teve meningioma na cabeça, foi operada, ficou boa, depois tinha operado de novo. Naquela época não tinha tomografia, então deixaram pedaços, aquilo cresceu de novo. E ela ficou 13 anos, ela ficou paralítica. E eu cuidei dela esse tempo todo. E depois ela queria ser operada, ela fez questão de ser operada para poder andar. Mas no dia seguinte ela não aguentou e morreu. Meu pai, então, depois da guerra, ele foi homenageado por essas famílias que eles, lá no Israel, existe um bosque de honra, onde essas famílias plantaram árvores para ele e mandaram, então, as confirmações documentadas dessas árvores que plantaram. Depois, a rainha da Holanda também instituiu um bosque de honra lá no Israel e também plantou uma árvore no nome da nossa família. Ele recebeu uma medalha de honra também do
presidente Eisenhower dos Estados Unidos e de outros órgãos ainda de homenagens de guerra na Holanda. Essas foram, então, as homenagens que ele recebeu pós-guerra. Então. Aqui eu quero chamar a atenção que o grupo de pessoas que se ocupou de nos levar de um lado para outro, de esconder-nos, o casal que nos cuidou durante essas 5 semanas e onde ficamos o resto da guerra, eram todos membros da Igreja Reformada Holandesa, ou seja, protestantes de orientação calvinista, que eram 8% da população holandesa e que salvou 25% dos judeus salvos. E que expunham sua própria vida para salvar outras pessoas. Por puro bondade e amor ao próximo. Eu mais tarde recebi ainda um recorte de um jornal da Holanda, que foi gravado em 1988 por uma das senhoras que a gente ajudou a se salvarem na guerra, que fez um comentário nesse jornal de como sobreviveu essa guerra, então, e que onde ela conta que não é todos os judeus tiveram a sorte de encontrar uma família Melis. Eu tenho 2 filhos, 2 médicos, um cirurgião plástico e um psiquiatra. Tenho 3 netos muito lindos. Eles têm 20 anos, 22 e 28. Mais ou menos. O nome deles? Lúcia, Rafael e Mário. Os nazistas disseram que o protótipo do nazista é alto, loiro e olhos azuis e esbelto. Justamente, meu pai era justamente isso. Era alto, loiro e olhos azuis. E vamos ver, o Hitler, por exemplo, não era nem alto, nem loiro e olhos azuis. E ele era superior, meu pai inferior. Goebbels puxava uma perna, era magro, e tinha cabelo preto e olhos castanhos. E meu pai, que era inferior, era justamente que ele dizia que era casa superior. Nós viemos aqui com 2 filhas que começaram pré-escola no Uruguai, depois entraram na escola aqui e casaram aqui no Brasil. Depois, em 1982, apareceu mais um filho brasileiro, então, e meus 3 netos até agora, então, são brasileiros. A única que fala holandês é minha segunda filha, Beatriz. Seguiram-se dias terríveis e noites mais terríveis ainda. Eu sabia que tudo estava perdido. Contar com a misericórdia do inimigo era loucura. Nessas noites cresceu em mim o ódio contra os responsáveis por esses acontecimentos. Nos dias que se seguiram, tive a consciência do meu destino. Ria-me ao pensar no meu futuro, que há pouco tempo me tinha preocupado. Não seria ridículo querer construir um edifício sólido sobre tais bases? Finalmente me convenci que o que havia acontecido era o que eu sempre havia temido. Eu mais tarde encontrei aqui o meu grande amor no Rio Grande do Sul e então casamos, tivemos 3 filhos e estamos aqui, felizes da vida. A nossa mãe é uma personagem de fatos históricos que muitos de nós conhecemos. Um deles, Gabriela está aqui, há alguns anos se tornou popular a história da lista de Schindler. E depois se ficou sabendo que a Herta só não entrou na lista de Schindler por uma questão de solidariedade.
Ela tinha um namorado no gueto, assim como ela, e todos do gueto foram levados ao campo de Plaszow, que é o campo que Spielberg filmou no seu filme. E naquele campo, o namorado dela trabalhava numa fábrica, que ela chamava de uma fábrica de alumínio, de metal. Kabelwerk. A Kabelwerk, que na realidade era a fábrica do Schindler. E ele quis que minha mãe participasse daquele grupo, e certamente o destino dela teria sido outro. Ela não participou do grupo porque não queria deixar a irmã dela no campo sozinha. Então, isso se comprovou. O Ari, que era o namorado dela, sobreviveu, está na lista de Schindler, fez parte daquele grupo, e ela, por essa questão de foro íntimo dela, não seguiu naquele grupo. Então, Jacó o nome dele. Nasceu no 22 de maio de 1947. E Boris nasceu aqui, ele me estragou o carnaval. Ele nasceu o carnaval 55, 26 de julho. E o nome dela é? O nome dela é Sofia Beresfeld. Leila, Arthur, Sofia e Leonardo. São 5. Amo eles, adoro. E peraí, fala da noras também, adoro minhas noras também. Bisneto foi uma coisa linda. Ele me chama Bisa, eu te amo, eu te amo. Eu acho que as pessoas tinham que pensar um pouco que somos todos iguais, que não tem diferença de raças, religiões. Pode ser uma outra religião, mas respeitem os credos das pessoas. E uns que entendam uns aos outros. Não precisa ter guerra. Tem muita terra para todo mundo viver. Não precisa ter guerra para se matarem para viver. Somos todos iguais. Morreu tanta gente, principalmente 6 milhões de judeus, e os poucos que sobreviveram, temos a chance e a oportunidade de mostrar ao mundo como foi que aconteceu. Porque se a gente não sobrevivia, não teria ninguém para contar como que foi. Como que foi isso? Simplesmente uma pessoa, Hitler, conseguiu provocar uma Segunda Guerra Mundial só para fazer a Alemanha o máximo. Queria ser a Alemanha dominar o mundo e a raça ariana, os loiros, para dominar o mundo. Ele começou, entrou na Rússia, queria entrar na Inglaterra, dominou a França, a África. Por sorte que o americano, em 1943, entrou na guerra e reverteu a situação. Então, o mundo não pode aceitar qualquer ditador. O ditador, quando ele começa, ele não sabe onde parar. Ele conseguiu, só para conseguir alguma coisa para alemães, matou 50 milhões de pessoas e mais, no mínimo, 3, 4 milhões de alemães que lutaram para conseguir alguma coisa e morreram todos. E agora, 50 milhões de pessoas. Um ditador consegue tudo isso aqui. Tem que evitar a ditadura. Cada derrota pode engendrar uma vitória futura. Cada guerra perdida origina uma ressurreição vindoura. Cada miséria fecunda energias humanas, e cada opressão as forças conseguem erguer-se até uma renascença espiritual. Tudo isso, porém, enquanto o sangue se conserva puro.
ao Brasil em 1947, final de 47, 48, e tomei gosto pelo Brasil até hoje. Cheguei para o Brasil em 46, navio Pedro Christopher. Emigramos para a Bélgica, da Bélgica, depois da guerra, para o Brasil, onde me naturalizei brasileiro em 1967. Cheguei a Porto Alegre em 1970. Depois foi a Bolívia e depois para o Brasil em 1954. Cheguei ao Brasil em 1948. Viemos no Brasil em 1949. Em 1951 viemos para o Brasil.